Leitura estratégica do Código de Processo Civil com atualizações em 2024. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos, título 3 da competência interna. Vamos gravar hoje do capítulo 1 da competência, tratando tudo sobre competência absoluta relativa e as atualizações em 2024. Vem comigo agora, artigo 42, diz o seguinte: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Artigo 43, PP de prova. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Guarde bem o artigo 43 que caiu na prova, porque diz o seguinte: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições dos estados. Artigo 45, PP de prova, diz o seguinte: tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervir a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações, inciso 1, de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho, e 2, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Guarde bem o artigo 45, PP de prova, despenco nas provas, porque diz: tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal, competente se nele intervir a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente. É a regra. Agora, a exceção, exceto as ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho e sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, força e honra. Parágrafo 1º, os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º, o juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no fórum de domicílio do réu. Guarde bem. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no fórum de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. Então, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no fórum de domicílio do autor. Guarde bem, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no fórum de domicílio do autor. O parágrafo 3º diz: quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no fórum de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer fórum. Vem agora o parágrafo 4º e diz: havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no fórum de qualquer deles à escolha do autor. Guarde bem, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no fórum de qualquer deles à escolha do autor. O parágrafo 5º diz: a execução fiscal será proposta no fórum de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Vem o artigo 47 e diz: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o fórum de situação da coisa.
O parágrafo 1º diz: o autor pode optar pelo fórum de domicílio do réu ou pelo fórum de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. O parágrafo 2º diz: a ação possessória imobiliária será proposta no fórum de situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. Guarde bem, a ação possessória imobiliária será proposta no fórum de situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. O artigo 48 diz: o fórum de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. O parágrafo único diz: se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, inciso 1, o fórum de situação dos bens imóveis. 2, havendo bens imóveis em fórum diferentes qualquer deles. Inciso 3, não havendo bens imóveis, o fórum do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49, a ação em que o ausente for réu será proposta no fórum do seu último domicílio, também competente para arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50, a ação em que o incapaz for réu será proposta no fórum do domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51, é competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor a união. Guarde bem, é competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Parágrafo único, se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, num de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, num de situação da coisa ou no Distrito Federal. Guarde bem, se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, num de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, num de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Guarde bem, é competente o domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. O artigo 53 diz o seguinte: é competente o fórum, inciso 1, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou de dissolução de união estável, a linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz, B, do último domicílio do casal, caso não seja filho incapaz, C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Inciso 2, de domicílio ou residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Inciso 3, do lugar, a linha A, onde está a sede para ação em que for ré, pessoa jurídica. B, onde se acha agência ou sucursal quando as obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C, onde exerce suas atividades para ação em que for ré, sociedade ou a sociedade sem personalidade jurídica. E D, onde a obrigação deva ser satisfeita para ação em que se lhe exigiu o cumprimento. E, de residência do idoso para a causa que verse sob direito previsto no respectivo estatuto. E F, da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. O inciso 4, do lugar do ato ou fato para ação, a linha A, de reparação de dano. B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios jurídicos. E o inciso 5, de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. PP de prova, guarde bem, você vai gabaritar. Seção 2, da modificação da competência. Artigo 54 diz o seguinte: a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Despenco nas provas, guarde bem, PP de prova. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Vê a súmula 235 do STJ, diz o seguinte: a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Guarde bem, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Vê o artigo 55 diz:
Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. PP de prova, despenco nas provas. Recapitule comigo. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Diga de novo. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Aqui a conexão. E vê o parágrafo primeiro, diz: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Então, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Há regra e há exceção, grave bem. Parágrafo 2º diz: aplica-se o disposto no caput, inciso 1, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. 2, as execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Vem o artigo 56, PP de prova, diz o seguinte: dá-se a continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Guarde bem, dá-se a continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o da demais. Artigo 57 diz: quando houver continência e ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. O artigo 59, PP de prova: o registro ou a distribuição da petição inicial torna provento o juízo. Guarde bem, o registro ou a distribuição da petição inicial torna provento o juízo. O registro ou a distribuição da petição inicial torna provento o juízo. O artigo 60 diz o seguinte: se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. O artigo 61 diz: a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Guarde bem, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Vem o artigo 62, diz o seguinte: a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes, traduzindo aqui a competência absoluta. Guarde bem a competência absoluta, PP de prova, porque diz: a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes, traduzindo aqui a competência absoluta. Vê o artigo 63, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo fórum onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, traduzindo aqui a competência relativa em igual território e valor. Então guarde bem o artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes, competência absoluta. O artigo 63, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo fórum onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Competência relativa, você liga território e valor. Veio o parágrafo primeiro aqui, que foi a atualização em 2024, diz o seguinte: a eleição de fórum somente produz efeitos quando constar de instrumento escrito aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Guarde bem, a atualização em 2024 vai cair na sua prova. A eleição de fórum somente produz efeito quando constar de instrumento escrito aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor, fosse honra. Vem o parágrafo 2º, diz: o fórum contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º, PP de prova: antes da citação, a cláusula de eleição de fórum, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do fórum de domicílio do réu. Guarde bem,
antes da citação, a cláusula de eleição de fórum, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Falou de ofício, você liga a competência absoluta, que determinará a remessa dos autos ao juízo do fórum de domicílio do réu. Então, antes da citação, a cláusula de eleição do fórum, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juiz do fórum de domicílio do réu. Vem o parágrafo 4º, diz o seguinte: citado incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição do fórum na contestação sob pena de preclusão. Guarde bem, citado incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de fórum na contestação sob pena de preclusão. Vem também aqui a atualização de 2024, parágrafo 5º, porque diz: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Então, guarde bem a atualização de 2024, parágrafo 5º, porque diz: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Da incompetência, artigo 64 diz o seguinte: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Guarde bem, a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º, PP de prova diz: a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então, guarde bem, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. É um dever. A competência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O parágrafo 2º diz o seguinte: após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º, caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo competente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. PP de prova, guarde bem. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. O artigo 66 diz: há conflito de competência quando, inciso 1, dois ou mais juízes se declaram competentes. Inciso 2, dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3, entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processo. Guarde bem esse artigo 66 estratégico, porque diz: há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Inciso 3, dois ou mais juízes surge controvérsia acerca de reunião ou separação de processos. O parágrafo único diz o seguinte: o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juiz. É uma regra a primeira parte, porque diz: o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito. Agora, salvo se atribuir a outro juiz. Meu guerreiro e minha guerreira, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e continue firme e forte nos seus estudos. No próximo vídeo vamos dar continuidade no capítulo 2 da cooperação internacional.